paz do Senhor, prezado aluno, que bom que você está aí, estudando com muita dedicação, com afinco, esta matéria que é tão importante, tanto para quem faz a teologia, como para quem prega, para quem pastoreia e principalmente para a igreja, que é a matéria hermenêutica bíblica. Hoje nós vamos estudar a respeito da interpretação do texto poético e também do texto profético. Vamos começar então pela poesia, que é a ordem que está sugerida no seu manual de estudo. Conforme você leu em seu manual, a maior parte do texto que está exposto no Antigo Testamento acontece na forma poética. Como vimos em aulas anteriores, boa parte do texto que se encontra no Novo Testamento é epistolar, são cartas escritas, enquanto que no Antigo Testamento é um texto poético. Por isso é muito importante que nós aprendamos algumas coisas mais elementares a respeito da poesia hebraica, porque ela é uma poesia constituída, composta de uma forma muito diferente da como nós mesmos fazemos a nossa poesia. Veja que a nossa poesia é uma poesia amparada na métrica, amparada nas rimas. Quando vemos algum tipo de poesia que não rima, acabamos por achá-la menos meritória que as outras. Por outro lado, todos gostamos tanto de ouvir a chamada literatura de cordel, tão característica do Nordeste brasileiro, porque é uma literatura, um texto poético muito cadenciado, muito rimado. E a diferença, portanto, entre a poesia como nós a entendemos e a maneira como a faziam os hebreus, estava em que a poesia hebraica não é amparada em rimas, mas é amparada no conteúdo. A poesia hebraica, portanto, serve muito bem para a maneira como o Senhor Deus gostaria de expor, e de fato expôs, a sua revelação a nós, os homens. Se fosse o Senhor Deus utilizar-se de uma poesia como aquela que você e eu conhecemos, nós teríamos um texto nas Sagradas Escrituras rimado. E esse texto seria pobre em virtude daquilo que o Senhor Deus gostaria de revelar. Por isso a poesia hebraica é tão preciosa, é tão cara para o método de comunicação da revelação da palavra de Deus a nós, porque, volto a repetir, a sua ênfase, o seu amparo não está nas rimas, mas está no conteúdo. Logo, é uma poesia que dá muito mais espaço, dá muito mais privilégio àquilo que se quer expor. E uma das formas pelas quais, e talvez seja a maneira principal, pelas quais os poetas hebraístas expunham esse conteúdo, era através daquilo que se chama paralelismos. O que é o paralelismo? O paralelismo é a repetição de uma mesma ideia, de forma diferente, mas não simplesmente dizendo de outra forma, e sim dizendo de uma forma em que a repetição confirma aquilo que foi dito anteriormente. Não se trata simplesmente, não vamos baratear esse ponto, de que o paralelismo diga uma coisa e depois a repita de forma diferente. Ao contrário disto, bem, ele expressa uma ideia e então faz a exposição de outra ideia que reforça a primeira, e isso dobra a quantidade de conteúdo. Eu vou pegar aqui um texto que pode muito bem explicar isso. Eu vou ler para você o que está escrito no livro de Juízes, no capítulo de número 4, o verso de número 19. Isso é o texto que conta lá no livro dos Juízes o dia em que a mulher Jael matou Sísera, que era um inimigo de Israel. Você se lembra bem que quando Débora, que era juíza nessa época, acompanhou o povo de Israel nesta batalha, ela disse: eu vou acompanhar sim, mas por eu ir, a morte de Sísera acontecerá pelas mãos de uma mulher. E então ela foi, e a mulher que mata Sísera é Jael. Veja então como é que a narrativa conta o momento em que Jael matou Sísera. Juízes capítulo 4, verso 19. E então Sísera disse: dá-me, eu te peço, de beber um pouco de água, porque eu tenho sede.
Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Isto é como está sendo contado em forma de narração. Agora vamos ver como é que a poesia hebraica conta este fato. Vamos dar um salto agora para o capítulo de número 5 e vamos ler o verso de número 25. A palavra do Senhor diz assim, já numa poesia, que poesia é essa? O cântico de Débora, o cântico da vitória. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipes lhe ofereceu nata. Mas não foi isso que aconteceu. Pelo menos não nesta linguagem tão rebuscada. Jael oferece leite quando o homem pede água, mas ali naquele texto de Juízes, capítulo 4, verso 19, não aparece nenhuma taça de príncipe. Mas a poesia hebraica constrói uma ideia, constrói uma forma que nos deixa então compreender de maneira muito melhor o que foi que aconteceu. Note que Císera estava fugindo. Quando ele entra na tenda de Jael, ele pede aquilo que você ou eu pediríamos imediatamente, e é o que ele queria também. Eu quero água, porque ele pensava, água é aquilo que um fugitivo precisa, mas Jael oferece a ele coisa que vai além do que o fugitivo precisa. Ela lhe dá leite, e você logo nota que naquele instante Císera se sente tão à vontade que se recolhe, vai dormir, se cobre e ainda dá ordem a Jael. Olha, se alguém entrar aí, você diz que eu não estou, que você não me viu. Exatamente como Débora expressa de forma poética. Água ele pediu, leite ela lhe deu, e lhe deu em taça de príncipes, oferecendo-lhe nata, quer dizer, fazendo com que ele sentisse tão bem acolhido, tão bem recolhido dentro de sua tenda, que ele decidiu até que iria dormir ali, já não se importando mais com a perseguição dos inimigos. O que isso nos diz, portanto, a respeito da poesia hebraica? Se trata de uma forma muito sentimental, muito emocional e visceral de expor os conteúdos. Aquilo que está sendo dito por Débora não é simplesmente uma forma bela de dizer, mas é uma forma que capturou a emoção e os sentimentos naquele momento. Se você ler esta poesia de Débora, o cântico de Débora, você verá isto como acabamos de explicar. Um homem fugitivo que se sente acolhido. Uma mulher que, na intenção de matar aquele inimigo do povo de Deus, acaba fazendo com que ele se sinta à vontade demais, mais do que deveria. E como ela faz isso? Oferecendo a ele mais coisas do que ele pediu. Não água, mas leite, meu senhor. E em taça de príncipes ela oferece-lhe nata. Então isto é a poesia hebraica. É uma poesia que é construída, volto a dizer, não pela rima, mas pela expressão dos conteúdos de forma visceral, de forma emocional e através do paralelismo. Que é o paralelismo? É a exposição de uma ideia e de uma segunda ideia que reforça a primeira, o que significa ir além simplesmente do que dizer a mesma coisa de duas formas diferentes, sim associar duas ideias para reforçar um conteúdo. E isso acontece na poesia hebraica em todo o Antigo Testamento. Conforme nos diz o autor do nosso manual, a predominância da literatura poética na Bíblia fica clara ao lermos esta lista de livros predominantemente poéticos. E aqui é uma lista considerável. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, que são os livros que você e eu já chamávamos de poéticos. Mas entra aí um conteúdo novo, que é profético. Por exemplo, Isaías, Jeremias, Lamentações, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, são textos proféticos, mas constituídos na maior parte de forma poética. E toda essa poética acontece sempre a partir do paralelismo. Há alguns exemplos de paralelismo que vão nos ajudar a compreender melhor esta mecânica. Veja que o nosso livro traz o exemplo do Salmo de número 1, o versículo de número 6. Coloca assim: o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá.
Se estivéssemos fazendo apenas uma repetição de dizer uma mesma coisa de duas formas diferentes, esse texto seria muito diferente do que está escrito aqui. Ele seria alguma coisa da seguinte maneira: o Senhor conhece o caminho do justo e por onde o justo vai, Deus o abençoa. Essa é a ideia quando você diz uma coisa de duas formas diferentes. Mas o paralelismo não é isso. O paralelismo é a repetição de duas ideias, onde uma confirma a outra e amplia o conteúdo. Por isso a poesia do versículo de número 6 é outra. É a seguinte: o Senhor conhece o caminho do justo. Vem o paralelo, que é o caminho do ímpio. Mas o caminho do ímpio perecerá. São ideias opostas, o caminho do justo, o caminho do ímpio, mas que se completam para mostrar como Deus abençoa o justo e como Deus pune o ímpio. Isso é o paralelismo. O versículo de número 3, em Provérbios capítulo 20, vamos ver. Honroso é para o homem desviar-se de questões. Se fôssemos dizer isto, uma vez desta maneira e outra vez de forma diferente, nós teríamos apenas uma repetição que não ia acrescentar nada além do que já está escrito. Diríamos alguma coisa como esta: honroso é para o homem desviar-se de questões, porque o homem que desvia-se de assuntos polêmicos, este é benquisto pelos seus amigos. É uma ideia. Diz o que o texto está dizendo? Diz, mas não diz por completo, porque não constrói o paralelismo. O paralelismo, então, é ir além e apresentar uma ideia que se opõe à primeira, confirmando-a. Veja isto: honroso é para o homem desviar-se de questões. Qual é o paralelo? É o tolo, que se mete em todas elas. Então, isso é a maneira como o pensamento hebraico constrói a sua poesia, fazendo o paralelismo. É um texto de emoção, é um texto de comoção, mas é um texto de conteúdo. Vou repetir duas ideias que mostram realidades diferentes para confirmar aquilo que Deus estava revelando. É tão útil a poesia hebraica que ela nos serve para comportar, para receber, inclusive, o texto profético. Sendo que nós pensamos do texto profético sempre alguma coisa mais sisuda, mais séria, talvez de rosto mais fechado e taciturno, porque o profeta se levantaria para dizer em nome do Senhor Deus sempre condenações ao povo. Mas nem sempre são condenações o que o profeta diz. O caso, por exemplo, do profeta Isaías, que é o profeta messiânico, e o que ele anuncia mais que condenação é a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando ele o faz de forma profética e poética. E a sua poética é uma das mais especiais do Antigo Testamento, porque o profeta Isaías, é sabido de todos nós, era um cultor da língua hebraica, era alguém dedicado ao seu idioma e o tratava com muito cuidado e com muito esmero nas suas profecias e nos seus textos. Mas antes de falarmos da profecia de Isaías, vamos pensar um pouco mais sobre como interpretar a poesia, porque o texto poético apresenta para nós um desafio, que não está no texto narrativo. O texto poético nem sempre nos coloca o contexto em que a poesia foi produzida. Esse desafio é particularmente gritante no livro dos Salmos. Quando lemos os Salmos, às vezes, aliás, em boa parte das vezes, nós temos algumas anotações na abertura, no início das poesias dos Salmos, que nos dizem ao menos quem foi que o compôs e para o que o compôs. Mas mesmo assim, se torna difícil situar aquele salmo dentro do contexto em que ele foi originalmente escrito. Uma das ferramentas que nós temos disponíveis em língua portuguesa, de 10 anos para cá, é a Bíblia em ordem cronológica, da editora Vida. É uma ferramenta, você precisa tê-la. E o que ela faz é arranjar o texto das Sagradas Escrituras como quem conta a história. E assim é que quando você lê o texto em ordem cronológica, você verá que são alternados fragmentos de texto do livro das Crônicas ou dos livros dos Reis com os Salmos.
Você verá que no meio do livro do Êxodo existem salmos, porque Moisés os compôs. E dessa forma, estes organizadores do texto bíblico em ordem cronológica conseguiram situar a imensa maioria dos salmos dentro do período histórico do Antigo Testamento. Como é que eles chegaram até essas conclusões? Eles o fizeram a partir de alguns cruzamentos de informações que você também poderia fazer. Mas eles já fizeram e nos poupam um grande trabalho. E esse cruzamento de informações considera algumas coisas. Primeiro, aquilo que a tradição, quando falta algum tipo de referência bíblica, aquilo que a tradição extra-bíblica diz a respeito do autor daquele salmo. Então, sabendo o autor, já se torna mais fácil situar o salmo dentro da história. Outra coisa, eles logo tratam de identificar, além do autor, o objeto que está sendo tratado naquele poema e também o estado de ânimo daquele autor, porque isso diz muito sobre o período histórico da vida de alguém. Por exemplo, o Salmo de número 22 ou o Salmo de número 23, ambos são composições do rei Davi, mas acontece que são salmos que tratam de universos tão distintos, logo, eles foram compostos em momentos distintos da vida do salmista. Por isso é que neste cruzamento de informações deve-se considerar quem é o autor, tanto pelo que a Bíblia diz ou pelas fontes extra-bíblicas, quando a Bíblia não disser. Também o objeto e também o estado de ânimo do poeta, do salmista. Foi assim que eles conseguiram situar, no estudo da Bíblia em ordem cronológica, os salmos dentro do contexto maior do Antigo Testamento. Este trabalho tem sido feito não só pelos organizadores da Bíblia de estudo em ordem cronológica, mas principalmente pela própria tradição judaica. E é um estudo que deve ter se encerrado, pelo menos na sua maior parte, por volta do 2º século antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Isso significa, portanto, que quando chegamos ali por volta de 200 anos antes de Cristo, a tradição judaica já conseguia colocar dentro do recorte temporal do Antigo Testamento a maioria dos salmos com precisão razoável. Isso, então, é uma coisa muito importante. Um dos desafios para se estudar a poesia é saber em que momento a poesia foi composta, porque é poesia e fala de sentimentos e pode deixar para trás muitas referências históricas, referências pontuais e geográficas que poderiam nos ajudar a situar aquela poesia dentro da história. Então é pelo cruzamento destes dados que nós conseguimos fazer estas coisas. Mas, como vínhamos dizendo, a poesia tem um valor, a poesia hebraica tem um valor tão grande, uma capacidade tão forte de exprimir ideias, sobretudo pelo seu paralelismo, que ela acaba trazendo em si alguns conteúdos proféticos. Com isso, nós avançamos a parte da nossa lição que fala a respeito da interpretação da profecia. E com esta interpretação profética, nós vamos nos deparar com uma das partes mais intrigantes do que diz respeito ao descobrimento da mensagem profética no texto bíblico, que é o que chamamos de perspectiva profética, que o autor do manual chama de condensação profética. São dois nomes distintos para a mesma coisa. E o que é essa perspectiva profética ou essa condensação profética? É a falta de visão por parte do profeta para saber em que tempo histórico futuro a sua profecia haverá de se cumprir. Porque para o profeta, quando ele profetiza, quer em forma de prosa ou em forma de poesia, lhe falta algumas vezes a percepção de quando será o cumprimento dessa sua profecia. O que acontece com a profecia do livro de Daniel é algo raro, só acontecido naquele
aquela dimensão, com aquela precisão, com o próprio profeta Daniel. Daniel tem uma revelação por parte de Deus, que são as 70 semanas de Daniel, e ele sabe exatamente quando é que aquelas 70 semanas começarão a ser contadas e quando é que chegará ao fim a contagem da 69ª semana. A única coisa que ele não sabe, como nós também não sabemos, é o princípio da última semana, a 70ª semana, mas ele sabe o que ela significa, como você e eu também sabemos. Entretanto, uma dimensão tão precisa em anos, até mesmo em dias, quanto a contagem do tempo da profecia, é coisa que Daniel experimentou e muitos outros profetas não. Essa dimensão profética, essa condensação profética, essa perspectiva profética funciona da seguinte maneira, é bem ilustrado pelo autor do livro, é como se o profeta olhasse para o horizonte e ele visse ao horizonte as cadeias de montanhas que vão se levantando a partir de onde ele está. E ele sabe que uma cadeia de montanha é diferente da outra, mas ele não conseguiria dizer qual é a distância exata que há entre uma e outra cadeia de montanhas, ainda que as mais distantes estejam até empalidecidas lá no horizonte. Lhe falta a perspectiva de poder dizer qual é a distância entre uma e outra profecia sua. Isso é muito bem exemplificado no texto do profeta Isaías, que fala a respeito do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 61, os versos 1 e 2. E tenho certeza que quando Isaías profetizou esse texto, conforme o autor do livro sugere, e concordo com ele tinha a impressão de que ambas as coisas faziam parte do mesmo momento histórico. Ele diz assim, Isaías 61 e 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos que estão presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os que estão tristes. Entretanto, embora Isaías tivesse a impressão de que esta era a parte igual de uma mesma profecia, quando o Senhor Jesus Cristo se coloca em pé numa sinagoga e faz a leitura deste texto, o Senhor Jesus não lê o texto todo. Ele lê apenas o primeiro versículo, ou até ao primeiro versículo. E aí ele diz, hoje se cumpriu esta palavra entre vós. Mas ele não lê a respeito do versículo 2, que diz sobre apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E por que não? Porque o dia da vingança de nosso Deus era como uma terceira cadeia de montanhas lá na frente, muito distante, coisa que ainda virá. Mas quando Isaías escreve, ele escreve como se o versículo 1 e o versículo 2 fizessem parte de uma mesma sucessão imediata de eventos. Cristo é que estabelece a separação de tempo entre o versículo 1 e o 2. Isso é a dimensão, a perspectiva que o profeta tem, a condensação da voz profética. E é, sem dúvida alguma, um grande desafio para nós quando interpretamos as profecias. Saber quando é que o seu cumprimento se dará, saber quando é que ela haverá de acontecer. Por isso é que nem sempre há unanimidade no que diz respeito à interpretação das profecias, sobretudo aquelas de ordem escatológica. São os tempos guardados para o fim. Quem poderá especular com segurança a respeito do que virá? Então, isso é um dos maiores desafios que há na interpretação profética, a condensação profética. O que é, então, que o profeta entendia quando ele profetizava? Quando olhamos as ramificações das predições do profeta, de nossa perspectiva do Novo Testamento, vamos querer saber o que é que o profeta lá do Antigo entendia. O profeta ficava totalmente no escuro quanto ao sentido das suas palavras? Será que ele não conhecia aquilo a respeito do que ele predizia e agia simplesmente como alguém que copiava um ditado? A resposta para isso é claro que não. O profeta entendia.
O profeta conhecia, ele não era só uma máquina que registrava a profecia. Entretanto, certamente lhe faltava a dimensão de tempo para o cumprimento de toda a sua profecia. Os profetas realmente entendiam o que escreviam, mas eles ansiavam por conhecer todas as implicações e todos os pormenores das suas profecias, como nós agora conhecemos. Quer um exemplo disso? O livro do profeta Ageu, no capítulo de número 2, nos traz um exemplo muito clássico. Eu vou abrir aqui para ler com você. O livro do profeta Ageu, ao lado do livro de Obadias, são os dois menores que temos no Antigo Testamento. Mas no capítulo de número 2 do livro do profeta Ageu, nós temos uma profecia, para rememorarmos o contexto histórico. O profeta Ageu, tudo isso faz parte da interpretação da profecia. Não tente entender profecia sem antes entender o contexto histórico da profecia. O profeta Ageu é o primeiro profeta que Deus levanta depois do exílio na Babilônia. O povo de Israel começa a retornar desse cativeiro de 70 anos em 3 levas. A primeira leva é majoritariamente da classe sacerdotal dos judeus, os homens mais piedosos e também os mais idosos, que retornam para a terra. Majoritariamente, essa é a composição dos cativos que voltam na primeira leva, e eles são capitaneados por Neemias. Quando eles chegam de volta à sua terra, começam animadamente a reconstruir os muros e lançar os fundamentos para o novo templo. Lembre-se que Israel teve 2 templos, o templo que construiu Salomão e o templo que vai ser reedificado por Zorobabel. Este templo, mais tarde, é reformado e ampliado por Herodes. Não é um terceiro templo, são 2 templos. E quando, então, a primeira leva retorna do cativeiro, inicia o trabalho da reconstrução dos muros e também lança os fundamentos para o segundo templo, este que depois Herodes iria reformar. Neste momento, os samaritanos, que era uma nova composição étnica, feita a partir da mistura, da miscigenação entre judeus que permaneceram na terra e não foram para o exílio, com outros povos, os samaritanos, que eram resultado dessa mistura étnica, começam a se levantar de forma raivosa e invejosa contra os judeus retornados do cativeiro. E então os samaritanos começam a tentar desanimar o povo de Deus da reconstrução do templo. Mas, lá atrás, conta-nos o livro de Esdras e também de Neemias, o povo faz um juramento ao Senhor de que ia reconstruir o templo. Mesmo que os samaritanos estivessem desencorajando-os, o povo faz o juramento. E enquanto Neemias e Esdras estavam ali fazendo e conduzindo o trabalho, o povo começa a cumprir aquilo que havia prometido ao Senhor. Mas, quando o rei Ciro cai, perde o seu império e se levanta Artaxerxes em seu lugar, os samaritanos enviam uma carta para Artaxerxes dizendo: olha, o povo que está aí em Jerusalém é um povo traiçoeiro. Esse povo vai reconstruir o templo, vai se revoltar contra ti, Artaxerxes, e vai fazer rebelião contra o teu reinado. E então Artaxerxes cria um édito real com a ordem para que o povo de Israel pare de construir o templo como eles haviam começado a fazer. Neste contexto é que Deus levanta o profeta Ageu para fazer com que o povo se lembre que lá atrás, sob Esdras e Neemias, o povo havia feito um juramento de reconstruir o templo, mas o juramento estava esquecido. Ainda que estivesse acontecendo culto em Israel, este culto não acontecia da maneira como Deus queria, primeiro porque não estava no templo, e segundo porque o templo que fora prometido não estava mais sendo edificado conforme o povo dissera que faria. E aí então Ageu começa a exortar o povo e diz ao povo que este povo está sofrendo e não está recebendo bênçãos e não consegue colher o trigo, e não encontra o vinho quando vai buscar, e não encontra as romãs nos pés, e não encontra a videira cheia, não encontra a figueira florida e com seus frutos, por causa da sua desobediência e porque não estava cumprindo um voto que fizera ao Senhor.
E aí Ageu diz o seguinte: porém, se agora vocês retornarem ao cuidado da minha casa, sim, porque não custa lembrar, o povo deixou de construir a casa de Deus e foi construir as suas próprias casas. E diz-nos a história que eram casas requintadas, enquanto o Senhor continuava lá, habitando de forma improvisada. Então Ageu diz, o Senhor Deus diz através dele: agora, ainda que não haja trigo, ainda que não haja fruto, ainda que não haja vinho, eu, o Senhor, posso voltar a abençoar o povo a partir desta data. E aí veja o que Deus diz através de Ageu. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Ageu, dizendo, estou no capítulo 2, os últimos 2 versículos de Ageu: fala a Zorobabel, que é governador de Judá: eu farei abalar o céu e a terra, eu destruirei à força os reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e aqueles que se montam sobre eles cairão, um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Nestes 2 versículos aí, aliás, nestes 3 versículos, 21, 22 e 23, há um exemplo clássico de condensação profética. Ageu diz que Deus iria derrotar os inimigos de Israel e ia abençoar o povo. E diz também que iria usar a Zorobabel, que era filho de Sealtiel, servo do Senhor. Por força da profecia de Ageu, muitos dos israelitas começaram a pensar que Zorobabel era o Cristo, o Messias, o ungido de Deus a quem eles estavam esperando há tanto tempo. Até mesmo pode ser, não estou dizendo que fosse, estou dizendo que pode ser que o próprio Ageu imaginasse isso, porque a sua profecia é tão forte nesse sentido que a condensação profética se mostra tão densa que lhe falta condições de descrever, de entender, de afirmar se é ou não Zorobabel o ungido do Senhor. Mas aqui é um caso de condensação profética, porque o versículo 21 e o versículo 22 são para o tempo em que o próprio Ageu está profetizando. Fato é que a reconstrução do templo começa e 5 anos depois aquele trabalho é terminado. 5 anos. Mas o versículo 23 não é para Zorobabel. O versículo 23 é para um descendente de Davi, para um servo do Senhor, que é o próprio Cristo, filho de José, filho de Maria, que tanto pela genealogia do pai quanto pela genealogia da mãe são descendentes de Davi, da casa que reina em Judá. É isso que o versículo 23 está dizendo. Mas a leitura imediata pode dar a impressão de que o próprio Zorobabel estava recebendo de Deus o chamado para ser ungido, quando, claro, não poderia ser assim. Esse é o exemplo da condensação profética. Com isso, nós tratamos dos pontos mais centrais, tanto da interpretação da poesia, quanto da interpretação da profecia. Não se esqueça de reler a lição em que nós estamos estudando, porque ela traz muitos outros exemplos, além destes que nós trouxemos aqui. Faça essa leitura, detenha-se sobre os paralelismos da poesia, porque há diversos exemplos no livro, todos eles muito bem explicados, e agora que você já entende a mecânica do paralelismo e entende o desafio da condensação profética, certamente conseguirá compreender a palavra de Deus e pregar com mais habilidade, profundidade e facilidade. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Nós estamos nos aproximando do encerramento desta disciplina e eu tenho certeza que ela tem sido de ganho para o seu ministério. Até a próxima aula, se Deus quiser.